Olá, meus queridos amigos, retornamos ao nosso querido e amado podcast. Este ano com uma nova roupagem, com uma nova forma de reflexão, com novos poemas, talvez um pouco mais audaciosos, quem sabe mais aprofundados. Traremos aqui algumas questões de espiritualidade para aqueles que gostam. Então, vamos em frente nessa jornada. Começamos hoje com um poema de Cecília Meirelles, um pequeno trecho que diz assim: não tem mais lar o que mora em tudo. Não há mais dádivas para o que não tem mãos. Não há mundo nem caminhos para o que é maior que os caminhos e os mundos. Com essa sensibilidade poética que Cecília Meirelles nos trouxe, ela nos faz enxergar um pouco além da casca, um pouco além da superfície das coisas. Hoje, em dias em que há muitas superfícies, já temos plenas condições de iniciar o necessário encontro com o nosso eu profundo, de perceber que somos muito mais que essa matéria e que temos muito mais que uma vida apenas. E cada um pode acreditar no que há depois, mas sim, há um depois. O encontro com o nosso ser espiritual é a única saída para a sobrevivência, numa época de tantas incertezas na nossa querida e amada Terra, onde até mesmo a medicina, comprovadamente através de próprios exames, fala em espiritualidade. Fala-se muito em todos os lugares de um mundo líquido, de amores líquidos, de uma sociedade sem referência e que está à deriva. Mas precisa ser assim? Nunca ficamos sem referência, simplesmente deixamos as referências de lado, crendo que haveria outras, ou crendo que, mesmo tendo muito ainda a aprender, seríamos capazes de criar novas referências, deixando as referências que sempre estiveram lá, no mais profundo do nosso eu, as nossas referências ancestrais, que nos dizem o que somos, onde estamos e por que estamos aqui. A psicologia de Jung chamou de self essa força integradora que trabalha para manter o equilíbrio entre os diversos componentes da nossa psique. Self, ou centelha divina, dentro de nós, é uma área nobre, fulcro das aspirações mais elevadas. Permitir o encontro com o nosso self é permitir a nossa libertação. O ego, o centro do nosso consciente, ele está aturdido, atribulado com 1000 referências, defendendo-se como pode, enquanto o nosso eu profundo permanece abandonado sem receber qualquer tipo de contato. Conhece-te a ti mesmo, dizia o filósofo, e isso é o maior que o caminho e os mundos. Somos seres espirituais numa jornada material. Isso que chamamos de vida é um estágio numa parte de algo muito maior. Existíamos antes desse berço e continuaremos existindo depois. E cada um tem a sua própria versão desta frase. E não há certo ou errado, apenas sabemos que há algo maior que nós. Façamos visitas ao nosso eu profundo e percebamos que sempre tivemos uma intuição lá dentro e que isso faz todo sentido. É só olharmos ao nosso redor e percebermos que tudo aquilo que não foi feito pelas mãos humanas há de ter sido feito por algo muito, muito elevado. Não continuaremos a viver da mesma maneira quando começarmos a perceber as coisas dessa forma. Não tens mais o lar que mora em tudo, como diz o poema, que são os bens materiais.
que é a nossa casa, uma morada passageira que fica, nós seguiremos, pois moramos em tudo o que há ao nosso redor. Hoje estamos aqui, amanhã sabe-se lá onde estaremos. Poderemos estar numa outra dimensão, quem sabe, transitando em outros mundos para além do que conhecemos. Permitamos-nos questionar. Questionemos a vida, os nossos padrões, as nossas ações. Questionemos os nossos porquês. E vamos procurar no íntimo de nosso ser aquilo que nos move de verdade. E não nos deixemos levar apenas pelas coisas da vida, do dia a dia, mecanicamente, como seres que não têm escolhas. Olhemos para o alto numa noite muito estrelada. Já paramos para pensar quantas histórias existem em cada estrela? Ou pensamos que este lindo universo era apenas um belo mobile para enfeitar as nossas madrugadas? Quem sabe, aprendendo-nos como um espírito habitando um corpo, passageiro, como alguém matriculado numa escola chamada Terra, possamos olhar para o alto e para o nosso redor com mais emoção e dizer: não há mundo nem caminhos para o que é maior que os caminhos e os mundos. Então, meus amigos, eu deixo essa reflexão a respeito do nosso dia a dia, que tem sido tão corrido, tão cheio de atribulações, tão cheio de histórias e de notícias que muitas vezes abalam os nossos pensamentos, para que saibamos que as respostas que procuramos muitas vezes longe de nós estão dentro do nosso próprio ser. E na maior parte das vezes nem sabemos como procurar. Quem sabe o silêncio, começando por ele, e olhar com olhos de ver, seja uma das dicas para começarmos a nos conhecer. E para coroar o nosso reinício, eu direi alguns trechos de um poema de cânticos de Cecília Meirelles, para que nós encerremos o nosso podcast de hoje, muito elevados diante de palavras tão belas. Dize: o vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez. E ficaste só tu, que és eterno. Sê o que renuncia altamente, sem tristeza da tua renúncia, sem orgulho da tua renúncia. Abre a tua alma nas tuas mãos e abre as tuas mãos sobre o infinito. E não deixeis ficar de ti nem este último gesto. Não queiras ter pátria, não dividas a terra, não dividas o céu, não arranque pedaços ao mar. Não queiras ter, nasce bem alto, que as coisas todas serão tuas, que alcançarás todos os horizontes, que o teu olhar, estando em toda parte, te ponhas em tudo, como Deus. Não sejas o de hoje, não suspires por ontens, não queiras ser o de amanhã, faze-te seus limites no tempo. Vê a tua vida em todas as origens, em todas as existências, em todas as mortes, e sabes que serás assim para sempre. Não queiras marcar a tua passagem, ela prossegue. É a passagem que se continua, é a tua eternidade. É a tua eternidade, és tu. Não digas onde acaba o dia, onde começa a noite. Não fales palavras vãs, as palavras do mundo. Não digas onde começa a terra, onde termina o céu. Não digas até onde és tu, não diga até onde é Deus. Não fale palavras vãs. Desfaze-te da vaidade triste de falar. Pensa completamente silencioso, até a glória de ficar silencioso sem pensar.
Adormece o teu corpo com a música da vida. Encanta-te, esquece-te. Tem por volúpia a dispersão. Não queiras ser tu, queiras ser a alma infinita de tudo. Troca o teu curto sonho humano pelo sonho imortal, o único. Vence a miséria de ter medo. Troca-te pelo desconhecido. Não vês então que ele é maior? Não vês que ele não tem fim? Não vês que ele és tu mesmo? Tu, que andas esquecidos de ti? Esse teu corpo é um fardo, é uma grande montanha abafando-te. Não te deixes sentir o vento livre no infinito. Quebra o teu corpo em cavernas, para dentro de ti rugir. Destrói mais esta prisão de pedra, faze-te recepo, âmbito, espaço, amplia-te, sê o grande sopro que circunda. Tu tens um medo? Acabar? Não vês que acabas todo dia? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que renova-te todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no medo? Que é sempre outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres modo de morrer, então serás eterno. Não ames como os homens amam, não ames com amor, ama sem amor, ama sem querer, ama sem sentir, ama como se fosse outro, como se fosses amar, sem esperar, por não esperar, tão separado do que ama em ti, que não te inquiete. Se o amor leva à felicidade, se leva à morte, se leva a algum destino, se te leva, ele se vai, ele mesmo. Não digas o mundo é belo, quando foi que viste o mundo? Não digas o amor é triste, quem é tu? Que tu conheces do amor? Não digas a vida é rápida, como foi que mediste a vida? Não digas eu sofro, que é que dentro de ti és tu? Que foi que te ensinaram? Que era sofrer? Os teus ouvidos estão enganados, e os teus olhos, e as tuas mãos, e a tua boca anda mentindo, enganada pelos teus sentidos. Faze silêncio no teu corpo e escuta-te. Há uma verdade silenciosa dentro de ti, a verdade sem palavras que procuras inutilmente há tanto tempo pelo teu corpo que enlouqueceu. Este é o caminho que todos virão, para te louvarem, para não te verem, para te cobrirem de maldição. Os teus braços são muito curtos. És larguíssimo este caminho, como eles não poderá impedir que passem os que terão que passar, nem que fiques de pé na mais alta montanha com os teus braços em cruz. Gratidão por teres me ouvido até este momento. Deixo aqui o poema de Cecília Meirelles para que possamos ter uma longa reflexão com essas lindas palavras e que possamos recomeçar todos os dias com a oportunidade de nos perguntarmos, nos questionarmos e sermos cada dia melhores. Uma boa tarde a todos e um abraço.